Bom dia, tudo bem com você? A minha oração nessa manhã é que o seu amanhecer tenha sido abençoado, esteja sendo muito bom. Eu louvo a Deus pela oportunidade que temos de continuar lendo o Evangelho segundo escreveu Mateus. E nós já estamos hoje no capítulo de número 26. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e eu quero te convidar, se você puder abrir a sua Bíblia agora, faça isso. Se não, coloca o fone de ouvido, eu vou ler para você. Mas o que você não pode esquecer é de me dar um presente, deixar o seu gostei nesse vídeo, tá bom? E compartilhar também com seus amigos, com seus familiares, com seus grupos. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você nesse momento, te orientando, te guiando, que a presença do Senhor seja constante na sua vida. Deus te dê saúde, Deus te dê harmonia, Deus te dê um dia maravilhoso na presença dele. Vamos ler então, Mateus, capítulo de número 26. Eu tenho uma Bíblia que tem um título aqui desse capítulo, O Plano para Tirar a Vida de Jesus. Em outra eu tenho a consulta dos sacerdotes e dos escribas. Dá tudo a mesma coisa, porque eles estavam fazendo um plano. E eu quero ler agora. Vamos começar a ler? Pegou a sua Bíblia? Não. Vai pegar? Tá bom. Então vai lá pegar. Enquanto você vai pegar, eu quero te dizer que você é muito importante aqui nesse canal. Te dizer que esse canal é uma bênção de Deus para minha vida, por isso que eu estou aqui para compartilhar a bênção de Deus na minha vida, para a sua vida. Vamos ler. Capítulo 26 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? E eu vo-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida de Páscoa? E ele disse, ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12.
E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e reposai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai,
e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o acharam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas e disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse, tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Louvado seja Deus. Essa foi a leitura do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, que nós estamos lendo esses dias. E é muito interessante esse capítulo, porque ele vem logo depois, nós já passamos pelo Sermão do Monte, e ele vem falando da trama da traição. E o interessante é que quem traz Jesus não é uma pessoa estranha. Quem traz Jesus é uma pessoa que andava com ele. Outra coisa nos chama a atenção aqui. Quando ele vai orar, ele leva Pedro. Ele leva Pedro, Tiago e João. E eles dormem, mas ali era um momento, Jesus e o Pai, sozinho. E é muito interessante isso, porque quando ele fala que está chegando a hora, que ele vai ser traído, e que Judas chega e que beija Jesus, Jesus hora nenhuma, Jesus empurra Judas, pragueja, fala mal dele, passa na cara dele, não. Jesus chama ele de amigo. Ele diz, amigo, a que vieste? E interessante que quando prendem Jesus, Jesus chega para aqueles homens e diz, mas o que é isso? Eu estive com vocês o tempo todo. Olha que coisa maravilhosa, mas tudo para se cumprir.
as profecias. Isso é interessante para nós ler a palavra de Deus e meditar. Quando Jesus diz a Pedro, quando ele diz, eu não te nego, eu morro por ti, ele diz, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E a gente encontra Pedro ali, sendo questionado por uma criada, e ele nega, ele diz, não sei o que dizes, olha só. E aí depois vem outra criada, e quando diz que você estava lá, ele diz, não conheço tal homem. Ele nega, nem isso abre a mente dele. E quando ele é questionado, ele diz, você fala igual a ele. Ele pragueja, ele jura. E ele nega Jesus. E nessa hora, quando ele escuta o galo cantar, ele lembra das palavras de Jesus. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Mais para frente nós vamos ver o resultado disso. Mas hoje eu louvo a Deus pela oportunidade que temos de nos alimentar com uma palavra tão maravilhosa, a palavra de Deus. Deus continue abençoando você. Deus continue abençoando a sua vida. Continue lendo a Bíblia, a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é fiel e verdadeira. Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso. Não importa o momento que você vai ouvir essa leitura, mas que essa leitura sirva de alimento para a sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir.